6h03. Bom dia, Rondonópolis, bom dia, Mato Grosso, bom dia, Brasil. Começando aqui pela 105 FM, mais uma edição do programa Hora do Agro. Vamos juntos até às 7, uma gentileza da Nutripura, da Cel Agro, Sicredi, Mega Gráfica, para levar a palavra do agro para você. Bom dia do Gino Rondon. Bom dia, Robson, tudo bem? Semana maravilhosa. Bom dia Gino, bom dia Rondonópolis, a nossa audiência aqui na Rádio 105. Bom dia, minha gente. Vamos lá para mais um sábado, semana maravilhosa. E hoje mais um sabadão para coroar com o nosso querido programa Hora do Agro. Doutor Leonardo Rezende, bom dia, mais um sábado, mais uma semana de vitórias. E vamos pro final de semana aí de terapia, tranquilo, né? Isso aqui é uma terapia, por exemplo. Isso aqui é uma terapia. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia, Silas. Bom dia ao Roger, nosso convidado. Bom dia para a audiência. Hoje eu vou ter que fazer o papel aqui do Robson, porque estamos nas nossas plataformas. Boa. Estamos no Instagram ao vivo, tá? Quem quiser nos acompanhar pelo Instagram, não está conseguindo acompanhar pela rádio, mas aqui pela 105. A gente está indo longe. Um abraço para o pessoal das fazendas que estão nos ouvindo. Você, dona de casa, você que está levantando, preparando o seu café da manhã para mais um trabalho no sábado, mas essa semana abençoada que vai chegando ao fim. Que Deus nos abençoe. E quer fazer parte aqui do programa Hora do Agro? Entre em contato com a Edna Rondon, 67 998712265. Pode mandar o WhatsApp e ela agenda com você e você vem aqui para fazer parte do programa Hora do Agro. Nosso entrevistado de hoje, ele é especialista em reprodução, sócio proprietário do Sereno Consultoria. Estou falando do médico veterinário, Dr. Roger Wutke. Bom dia, Dr. Roger, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia, Léo. Obrigado pelo convite a todos aí, né? Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes, né? A oportunidade de estar aqui, a gente trocar ideia desse programa maravilhoso que só vem crescendo a audiência e informação para todos que estão aí ouvindo, que é bem importante a gente poder sanar as dúvidas que alguém tem, que a gente possa levar informação, conhecimento produtivo para a gente tocar. Esse 2025 está chegando, né? É o Natal, mas 2025 está aí e a gente tem muitas decisões a serem tomadas aí nesse 2000 para a gente ser muito produtivo. Maravilha, então vamos começar já explorando aqui a presença do Dr. Roger, né, para levar a informação do agro para você que está acompanhando o programa, vai acompanhar pelas redes sociais, nesse bate-papo que eu tenho certeza será mais uma aula aqui na Hora do Agro. Robson. Não, só queria dizer, o Roger mandou para nós, a gente sempre pede para os convidados, mande uma foto, mande um vídeo fazendo a divulgação do programa. Um dos vídeos que eu mais gostei foi o do Roger. O cenário tava bem bonito ali. Quero que você fale um pouquinho da Sereno, quero que você fale um pouquinho ali onde você estava, que você gravou aquele vídeo ali. Eu gostei mesmo do vídeo. Então, Robson, eu estava na fazenda de um cliente nosso de muitos anos, a Fazenda Cifrão. Uma fazenda muito bonita. Muito do Edson Crochiga. Do Edson. Um abraço aí, Edson. É, um amigaço nosso. Os meninos estavam lá e o Léo tinha falado, nós precisamos de um vídeo, não sei o quê, e eu tava no curral fazendo ultrassom em vaca, tudo sujo de bosta. Eu falei, meu Deus, como é que eu gravo um vídeo, né? Mas é desse jeito mesmo? Desse jeito. E a gente fazia diagnóstico para medir os índices de reprodutivo, né, parcial, durante a estação de monta. E aí eu não tinha dado conta de gravar o vídeo, tomei um banho que eu tinha que vir pra cidade, no caminho que eu tava vindo, eu passei naquele lugar. Falei, poxa, aqui vai ficar legal o vídeo, peraí, deixa eu parar. Aí parei, filmei, mas ficou muito bacana. O gado próximo, né? Ficou bem legal e a fazenda é um espetáculo, né? É uma seleção genética muito boa, o ambiente, o lugar é muito bonito. É muito bonito ali, o Vale do Jurig, né? É, o Vale do Jurig, uma terra muito boa, muito fértil, uma fazenda muito bem cuidada e a gente tem a grata satisfação de estar com eles há muitos anos aí. E só você que está aí com a gente na audiência, quer ver o vídeo que a gente mencionou aqui para abrir o programa, nos siga aí no Instagram, @programa Hora do Agro, tá? Todos os convidados, antes de sentarem aqui com a gente, mandam uma foto, mandam um vídeo. Vocês vão ver o vídeo do Roger lá, que ele nos mandou nessa semana, doutor. Roger, você falou aí do Edson. O Edson é muito caprichoso, conheço a fazenda dele. Já rendeu uma fazenda ao lado da fazenda dele, com meu pai. E você estava falando aí de fazendo diagnóstico, ultrassom. Para quem está acostumado,
em fazenda, com inseminação, com diagnóstico, sabe disso. Às vezes, para quem está na cidade aí fazendo café, você falou o ultrassom pode ter soado meio estranho. Explica aí como é que é isso. Então, a tecnologia no campo hoje, na produção animal, na cria hoje, ela está nesse ponto. Você faz ultrassom, você vai lá no campo fazer o diagnóstico, faz ultrassom lá. Você tem um ultrassom. Esse ultrassom que as mulheres vão aqui na cidade, nas clínicas fazer, é daquele tipo? Léo, é isso aí mesmo. A tecnologia, na verdade, é muito próxima da tecnologia humana, né? De diagnóstico de gestação. Então, a gente faz ultrassom para diagnóstico de gestação, para a gente descobrir quais as vacas estão prens, quais as que ainda não estão prens, e a gente tomar uma decisão antes de terminar a estação de monta. Que essa estação de monta nada mais é do que um período onde eu coloco as vacas com touro ou insemino quando eu começo e quando eu termino. Eu tenho um prazo determinado. No caso da Cifrão e do Edson, aproveitando o gancho, e citando como exemplo, lá uma fazenda que desde 1994, eles têm uma estação determinada, que eles começam a estação reprodutiva das vacas dia 15 de outubro e finaliza dia 15 de janeiro. Cara, coisa de 3 décadas já. São 3 décadas. É tempo. Isso, então até eles já estão aqui, já tinha essa seleção em São Paulo, trouxeram para o Mato Grosso quando eles vieram para cá para poder trabalhar. Hoje eles têm essa propriedade, tem outra em Paranatinga que a gente trabalha da mesma forma. Então, assim, e de todas as fazendas que eu conheço, é a fazenda que tem o menor período de estação de monta. Então, a decisão, a gente fazer esse diagnóstico intermediário, vamos dizer, durante o processo da estação, enquanto estão com touros, vamos pensar assim, num sistema mais simples, o que eu quero dizer? Que dia 15 de outubro ele coloca touro nas vacas e dia 15 de janeiro ele tira os touros das vacas. Então, qual que é o período que a vaca tem para emprenhar? Do dia 15 de outubro a dia 15 de janeiro. 3 meses. 3 meses, no caso dele. Então na vai maioria... nascer só durante 3 meses. Depois de 9 meses que vão começar a nascer esses bezerros. Vão começar a nascer esses bezerros. Lá é um caso diferente do resto do Brasil, sim, das propriedades que eu conheço, porque é muito curto. Mas por quê? Porque ele seleciona 30 anos, como se fosse 30 décadas. 3 décadas. Então tem 30 anos que ele vem selecionando para fazer essa estação de monta. No grosso modo, a gente fala em 120 dias, às vezes até 130 dias, 135 dias. É normal de acontecer e está tudo dentro dos conformes, vamos dizer, 4 meses de estação de monta. Está tudo certo. Lá é um caso específico. Então, como é muito curto, a gente precisa tomar a decisão antes de que acabe. Porque senão, passou, eu não tenho mais o que fazer. Aquela vaca que deu vazia, ela vai sair fora do sistema. A vaca que não emprenhou nesses 3 meses, ela vai sair fora do sistema. Então, eu preciso trabalhar, usar todos os meus recursos que eu tenho de tecnologia de reprodução para que essa vaca emprenhe. Então, para isso, eu faço IATF, eu induzo ciclicidade, eu faço uma série de coisas que eu posso fazer. E dentro disso, é o diagnóstico de gestação. Tá andando bem, emprenhou bem na IATF e os touros estão trabalhando. Não emprenhou, preciso fazer alguma coisa. Até para tomada de decisão, como é muito curto lá, muitas dessas decisões, elas viram decisões para o próximo ano. Por quê? Porque muitas das coisas que eu preciso fazer, por exemplo, se eu precisar fazer um ajuste nutricional, porque eu tive um problema. A seca foi grande, eu fiz um programa, um planejamento, e aí eu não consegui atender a expectativa do gado porque a seca foi mais severa do que eu precisava. Foi o que aconteceu esse ano, né? Para eu mudar uma estratégia nutricional e ter um impacto reprodutivo imediato, eu não consigo ter. Então, eu vou levantar números, ter dados para eu poder tomar essa decisão para o ano que vem. Considerando, Roger, só a importância da consultoria, a importância de ter o veterinário, de ter o profissional da área, zootecnista, todos acompanhando para que eles tenham esse controle, porque às vezes o produtor ele vem com conhecimento do campo, conhecimento de pai para filho, e agora já não basta só isso. Cada vez mais a tecnologia, a consultoria, de um modo geral, com
o conhecimento, com habilidade para cuidar realmente para a produção, fazer mais com o menos, né? É bem isso aí mesmo, Gino. É até bem bacana a sua posição, e a gente vem trabalhando assim como a gente vê na cidade. Antigamente a gente colocava na cidade, a cidade tem as indústrias, né? Tem as empresas. Não, eu vou para a fazenda porque lá é fazenda. Hoje as fazendas estão passando a ser indústrias. É uma indústria de produção de qualidade de carne. Então tem fazendas que são premiadas pela carne melhor ou pior, ou ela não é premiada. Umas são mais produtivas, outras menos produtivas, né? Então elas passaram a ser empresas. E as empresas procuram outras empresas que vão fazer consultoria e que vão fazer o trabalho todo lá dentro. Um negócio só, que quando você trabalha com uma empresa, eu tenho numa fazenda de cria ou numa fazenda de engorda, os meus animais, eles são meus funcionários. Se eu tenho uma vaca que ela pare, que ela tem que me dar um bezerro, ela é minha funcionária que tem que produzir um bezerro. Se essa funcionária minha não produz um bezerro, o que eu faço com ela? Descarta. Eu tenho que mandar embora. É como uma funcionária dentro de casa. Se um funcionário, se ele não estiver executando bem a função dele, ou ele desmamou um bezerro leve, é um funcionário que não está trabalhando direito. O que eu faço? O que eu faço com ele? Eu mando embora. Então, quando eu trabalho assim, eu preciso levantar números. Senão posso ser injusto com algum funcionário e mandar o funcionário errado embora. Eu ia tocar justamente nesse ponto que você mencionou agora há pouco, de estar fora do sistema quando não é cumprido o ciclo dentro dos prazos e tal. E aí, enfim, dentro do que a Gino falou também da importância dessa consultoria, quando a gente está falando fora do sistema, deixar fora do sistema, nós estamos na ponta falando de prejuízo, e grande, prejuízo enorme para esse produtor. Não é brincadeira, não. É muita coisa. E impacta, e assim, a gente estava conversando antes, né? O ciclo, principalmente da pecuária de cria, mesmo da pecuária de recria e engorda, nós estamos falando de no mínimo 12 meses dentro de uma fazenda. Se eu comprar um bezerro para ele morrer, para ele ser abatido no outro ano, estou falando no mínimo 12 meses. É longo. Se a gente pensar em outras commodities são produzidas, milho, soja, que nós estamos falando de 90 dias, 100 dias que você realiza a operação. Frango, com 38 dias, 35 dias você está realizando um porco, um suíno, né? Que você com 60, 90 dias você já está realizando a operação. Eu quero dizer da operação. Comprei uma vaca, esse bezerro, ou comprei um bezerro, engordei ele e ele realizou do dinheiro investido. Ele é mais demorado, né? Ele é muito lento. Muito longo. Ele é muito longo. Então, esse é o grande gargalo da gente fazer conta e chegar nesses números para o produtor e ser um negócio realmente viável. Então, qualquer decisão que eu tomar que ela não for bem pensada, bem planejada, o prejuízo vai ser grande. Qualquer mudança de rumo que eu tomar no meio desse caminho, o prejuízo é grande. Então a gente sempre conversa e a gente tem um número, vamos dizer, um número cabalístico, mas a gente mensurando os ciclos, que qualquer ciclo pecuário eu preciso trabalhar com 5 anos pelo menos, para eu fechar um ciclo. Porque pelo menos em médio prazo. Em médio prazo. Eu não posso pensar em curto prazo. Entrou, o gado começou a subir agora, deu uma alta. Eu vou entrar no gado e... São 5 anos para chegar lá. É 5 anos que eu preciso fazer uma média dos anos, que vai ter ano que eu vou ter baixo, vai ter ano que eu vou ter alta. Mas eu preciso ter um planejamento bem montado para eu me estabelecer e conseguir medir o quanto que isso é efetivo ou não. Gino? São 6h17. Programa Hora do Agro aqui pela 105 FM. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil.
E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h19. Vamos juntos até às 7, conversando hoje com o médico veterinário Roger, falando da importância da produção da carne de qualidade. Continuando com o papo, doutor Leonardo. Continuando essa tocada aí, Roger. Algumas coisas que você falou, até é interessante a gente fazer um apontamento aqui. Você falou lá que a vaca é o funcionário, mas para quem está em casa entender, no negócio da pecuária, quando você fala de cria, recria, engorda, hoje, o Roger falou aquela questão de ser empresa, é realmente uma empresa. Você para analisar, você vê todos os entrevistados que já vieram aqui no programa até agora, que são todos envolvidos com agronegócio. Então você imagina que uma fazenda hoje, você tem que preocupar com o clima, você tem que fazer planejamento de como vai ser esse clima, você tem que preocupar com isso, com pastagem. Quando você fala em pastagem, você tem que preocupar o agrônomo que vai acompanhar, porque hoje você tem cigarrinha, você tem lagarta, porque quando a gente fala de pastagem, não é só essa pastagem. A gente está acostumado, secou, você deixa lá, diminui a quantidade de gado, voltou a chuva, você coloca o gado. Hoje não, você tem que cuidar dessa pastagem como se fosse uma lavoura. Você tem o zootecnista para acompanhar, você tem o veterinário, você tem a questão da reprodução, você tem a questão... uma série de coisas. Você tem, quando você fala de cuidar da pastagem, dos agroquímicos, você tem a Cell Agro que ajuda com adjuvante, enfim, tudo isso envolvido. Mas você falou uma palavra agora várias vezes e que às vezes algumas pessoas que estão nos ouvindo agora não sabem o que é isso. IATF. O que é IATF? Essa sigla, IATF. A sigla significa inseminação artificial em tempo fixo. E o que é isso? O que eu quero dizer é que eu vou pegar um lote de animais e vou marcar uma data para eu inseminar ela. Eu vou marcar uma data específica que eu vou lá e vou inseminar todos os animais. Como que acontecia a inseminação artificial lá atrás? Né? Que nem nós falamos do Edson aqui há 3 décadas atrás. Quando começou a inseminação artificial, a gente tinha observação de cio. O técnico fazia o curso de inseminação. A gente tinha os bois rufiões, que eram operados, onde que ele não conseguia cobrir a vaca, mas ele subia nela. Então ele demonstrava qual a vaca que estava em cio. Então o vaqueiro inseminador, ele saía 5 horas da manhã de casa, reunia o gado, ficava ali observando por 1 hora, 1h30, quais as vacas que aceitavam monta. Aí ele marcava essas vacas, de tarde ele voltava lá de novo e catava as vacas que aceitavam monta, quem dava cio cedo e inseminava de tarde. E quem está aceitando, as vacas estão aceitando monta, quando você fala ciclo, no caso das vacas, de animais em geral, é quando está ciclando, quando está pronta. Isso, ela está dando cio, ela está no período fértil, está no momento para poder emprenhar, entendeu? Entendi. Então, só que a gente insemina a vaca 18 horas após ela dar cio. Então a gente tinha uma conta que ela ovula 18 horas depois que ela começa a dar cio. Você tinha que ficar observando. E se ela desse o cio de madrugada ou à noite, que não estivesse observando, você ia pegar só cedo. Você ia pegar só cedo, tinha vaca que já tinha passado, a gente perdia. E tinha vaca que dava cio na hora do almoço, a gente chegava de tarde, já tinha passado, a gente perdia. Isso tudo a olho nu. Isso a olho nu, era observação. Então mesmo. A gente media os índices. Então o cara que tinha o melhor índice era o cara mais observador, o cara mais paciente. Então o inseminador era um cara mais paciente, o cara que mais cuidava do gado. Você chegava lá e ele sabia, essa vaca é a fulana. Índice, quando você fala índice, é o percentual de vacas que você conseguiu efetivamente deixar prenha. Isso. Da quantidade de vacas que você inseminou. Você inseminou 100 vacas, ficou prenha nesse caso. Qual que era a média lá no começo? Quantos por cento? 70%. Um índice de 70% era bem aceitável. Em cada... Era, tipo, eu inseminei 100 vacas, 70 ficavam prenhes. Entendeu? Observando o cio. Só que para eu inseminar 100 vacas, eu levava de 30 a 40 dias se tivesse tudo ok. Você entendeu? Eu levava 30 a 40 dias, inseminando 2 hoje, 3 amanhã, 4. Então, assim, elas iam dando cio salteado.
O que a IATF, que é a Inseminação Artificial em Tempo Fixo, fez? Eu peguei o lote de 100 vacas, cheguei na sua fazenda, usei alguns hormônios que a gente tem e programei que daqui 10 a 11 dias eu vou voltar a inseminar essa vaca. Depende do protocolo que você usa. Depende né? do protocolo que eu vou usar, mas daqui 10 ou 11 dias eu vou voltar a inseminar as 100 vacas no mesmo dia em 1 hora. Em 1h30, entendeu? É muita diferença. Isso é tecnologia. Quando eu muita falo diferença. tecnologia da reprodução, isso é tecnologia. A gente falar em hormônio, só rapidinho, esse hormônio que você está falando, são hormônios que não vão atrapalhar em nada o animal. Ele vai organizar esse ciclo da vaca. Na verdade, o primeiro que você coloca é aquele que vai impedir que ele tenha ciclo no período. E depois você faz um outro que é para todas as vacas virem com ciclo no mesmo período. Na verdade, é bem isso mesmo que você falou, Léo. E são hormônios naturais do animal. São hormônios naturais do animal. Então, o que eu estou fazendo? Eu só estou usando na hora para eu poder conseguir fazer com que todas, ou a maioria delas, estejam em condições de emprenhar naquele dia que eu marquei. Então, eu vou usar hormônios que ela já tem dentro dela. São hormônios que elas naturalmente já estão... Roger, como é que você sabe? Isso é medido a partir de plasma sanguíneo. Então, é coletado sangue e medido quais os hormônios que rodam ali dentro. A tecnologia. Entendeu? Tecnologia. Então, são hormônios naturais do animal. Eu só estou aplicando eles para tentar colocar com que todas estejam na mesma condição fisiológica reprodutiva para a gente emprenhar elas naquele dia pré-marcado. Roger, eu quero pegar 2 ganchos aqui do que nós estamos falando, o doutor Leonardo bem mencionou. A primeira coisa, ainda nessa comparação que a gente faz, a fazenda enquanto empresa. Vamos transpor isso para uma realidade. Que pequena empresa hoje, que média empresa hoje em Rondonópolis ou em qualquer outra cidade pensa em médio prazo, respeita os processos pensando num ciclo daqui a 5 anos. Quantas fazem isso no varejo, por exemplo, que a gente tá muito por dentro? Posso garantir que não são tantas assim. Olha a responsabilidade transpondo para a realidade dentro da fazenda. Olha só que responsabilidade tamanha que é respeitar processos e fazer investimentos com tecnologia, pensando daqui a 5 anos, pensar em médio prazo. Isso é uma questão de visão para quem está em casa entender um pouco. E um outro ponto que eu queria puxar foi esse último que nós tocamos agora, da preocupação com o bem-estar animal. Quem está nos ouvindo e não é do agro, pode estar imaginando a gente falando de ciclos, falando de fora do sistema, falando, enfim, utilizando termos, a vaca como empregada, não sei o quê. Pode achar estranho isso, porque não encara com tanta normalidade. Mas é importante a gente ressaltar essa preocupação e essa responsabilidade, assim como a gente sempre faz com o meio ambiente, quando fala de lavoura, falando da pecuária, a preocupação com o bem-estar animal também. Não, com certeza. Esse aí é crucial. Isso é crucial. Se o animal não for bem cuidado, não for bem tratado, principalmente nesses manejos durante o programa de reprodução de IATF, desses animais não forem bem cuidados, bem tratados no curral, a gente gera sequelas com que eles bloqueiam, eles se rebelam, vamos dizer assim, e não vão emprenhar. Então, a nossa função não é só emprenhar, a gente está cuidando dela, a gente precisa que ela esteja bem, que ela emprenha bem, porque na verdade nós estamos falando em produzir um bezerro, mas nós estamos querendo produzir um bezerro vaca ano, mas não só um bezerro por vaca por ano, um bezerro de qualidade por vaca por ano. Para tudo isso ela precisa estar bem, o bezerro precisa estar bem, a gente precisa ter todo esse cuidado. É o que a gente está falando aí, o Gino já vai soltar o nosso tempo dos patrocinadores, mas o que a gente está falando é de estresse. A palavra de usar estresse, a gente tem que evitar estresse para o animal. Em todos os sentidos, né? Até hoje, no transporte também. Você está em casa aí, você não entende. Uma fazenda de crias é uma conversa diferente. Você tem que pensar no estresse do animal, na qualidade de pastar, na qualidade que você dá de conforto para o animal no curral. Um curral para evitar o estresse, que a vaca chegue lá no tronco para poder passar, fazer o tratamento, para poder inseminar,
para fazer ultrassom. Aquela história, existe fazenda ainda que o povo arruma aquela gritaria, aquele forfé danado para mexer com gado curral? Existe. A gente não vai falar que não existe gente assim. Mas a tendência hoje, a tecnologia hoje vai até nesse ponto da educação do peão para mexer com o animal no curral para evitar estresse, porque o estresse ele vai influenciar diretamente na qualidade, na quantidade, se a vaca vai emprenhar também, ou não. No meu resultado. No resultado final. No Perfeito. Resultado. Você vai soltar, senão tem uma pergunta de um então ouvinte nosso aqui. 6 horas já, ele entra com a pergunta, agora 6h29, 6h30. 6 horas e 30 minutos, 105 FM. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Falando pelo agro para todo mundo, Hora do Agro aqui na 105 FM. E hoje o nosso entrevistado, o programa que tem na bancada Gino Rondon, Robson Moraes, Dr. Leonardo Rezende. Hoje, nosso convidado, o médico veterinário Roger. Temos também, para você que quer acompanhar pela rede social. Muito bem. Ao vivo, gente, no nosso Instagram, @programa Hora do Agro. E eu só quero lembrar vocês que nós também estamos no YouTube, tá? Vai no YouTube, coloca lá, Programa Hora do Agro. Você vai encontrar todos os nossos episódios. Depois que o programa vem aqui na rádio, bate-papo toda quarta-feira, 19 horas, sobe lá pro YouTube. Bate-papo da semana passada com o professor Ellery Hammer já está lá postado, um excelente bate-papo. Convido você também a ficar por dentro conosco no YouTube. Também no YouTube, quem quiser ser parceiro do Hora do Agro, vai ver lá que atrás de mim aqui tem um carrossel de marcas parceiras que passam na tela aqui do estúdio. Isso aqui são os patrocinadores lá do canal do YouTube. Então, se você quiser estar conosco nesse produto a mais, nessa plataforma a mais, seja muito bem-vindo também. Toda quarta-feira, 19 horas, Hora do Agro, lá no YouTube. 67-99871-2265 para você fazer parte do programa Hora do Agro. E por falar em Instagram, nós temos perguntas. Então, o pessoal está seguindo aqui, está fazendo maravilha, perguntas. Maravilha, doutor Leonardo, vamos lá. Vamos lá, eu vou fazer uma, vou deixar pro Robson fazer a outra. O Guilherme Beoshi, Guilherme lá, ele é lá, tô tentando lembrar a cidade dele lá no interior de São Paulo, Mirassol. A de Mirassol, a audiência nossa está lá em Mirassol. Fiz uma pergunta aqui: qual a viabilidade econômica para esse serviço de inseminação, Roger? Levando em consideração o que você tem de custo com touro, se você diminui ou não, se você tem inseminação, você tem que tirar touro, você não vai usar touro, você pode usar touro junto com a inseminação, enfim. Qual que é a viabilidade econômica desse negócio? Quanto custa um bezerro? Vamos fazer uma pergunta diferente. Quanto custa um bezerro produzido com touro e quanto custa um bezerro produzido pela IATF? Boa pergunta. É uma questão que a gente fala bastante. Então, assim, depende muito. O custo da prenhez de inseminação, vamos falar em prenhez, porque o nosso trabalho é até emprenhar. Isso. Depois, até ele nascer e desmamar, nós temos várias variáveis dentro da fazenda que dá uma responsabilidade só da fazenda. A gente não participa. Mas uma prenhez de inseminação hoje, ela vai girar em torno de R$150 a R$200. Depende do índice, da categoria, do sêmen que eu usei, de tudo. Mas uma vaca prenhe de inseminação, ela custa em torno de R$150 a R$200, tá? De grosso modo. Certo. O que a gente precisa comparar é quanto custa a prenhez do touro. Isso. E que eu vou lhe dizer que é o mesmo valor. Essa conta ela é muito mais longa, porque eu preciso pegar o preço do touro. Ele vive em média 5 anos dentro da fazenda, em média. O cara fala, meu touro vive 10, tá, mas tem um que morreu com 2.
Então, em média... Morreu, não está mais apto a reproduzir isso, também. ele teve que sair. E a gente faz uma conta que eu compro uma vaca, um touro, para usar um touro para ele ter 25 vacas. E ele vai largar 20 bezerros, que é em torno de 80% de vacas que ficou para ele vai emprenhar. Então, se ele fica 5 anos, ele vai produzir 100 bezerros. Se eu fizer uma conta simples, que eu comprei um touro de 15 mil reais, ele deixou 100 bezerros na vida inteira dele, esse bezerro custa 150 reais. Mas eu vou colocar uma pitadinha nessa conta sua aí. Você tem que considerar do touro a pastagem que ele comeu nesse tempo. Eu estou fazendo uma conta simples para a gente... Porque eu falei, a conta ela é muito mais burocrática. Né? Mas no final das contas, se você for pensar em termos de recurso, de você não ter que capitalizar recurso num touro e deixar correr o risco desse touro morrer ou sair da reprodução, vai que dá certo, tudo bem. Mas se você pensar nesse tempo, a inseminação ela é mais no custo imediato dela é menor do que se você for ter um touro. Se eu pensar, Léo e ouvintes, se eu pensar que eu tenho o mesmo custo da prenhez de inseminação e de uma prenhez de touro, eu vou fazer inseminação. E a qualidade? Eu consigo colocar, eu quero um bezerro da cara branca. Eu usei num cliente agora Speckley Park, uma raça canadense muito difundida na Austrália, especializada em qualidade de carne. Ela dá aquele galante, sabe aquele bezerro galante? Tipo o Longhorn, só que não tem chifre, ele é mocho. Então, o que dá para eu brincar? Eu quero um bezerro vermelhinho da cara branca. Eu uso um Hereford. Eu quero um bezerro preto. Eu uso o Angus. Eu quero um bezerro mais amarelado. Eu uso o Charolais. Eu quero um Nelore chifrudo mais fumaça. Eu uso um Guzerá. Eu quero um Longhorn. Eu quero um Longhorn. Eu compro o sêmen e uso. Então, a inseminação, ela me permite andar em vários caminhos onde que o cara pode fazer. Aí ele precisa ter o projeto de 5 anos para ele saber o que ele quer fazer e que raça que ele vai usar e na onde ele vai chegar. Então isso a gente precisa. E aí só um gancho, Robson, para aproveitando que você me perguntou do bem-estar. Na hora que eu trabalho com inseminação, muitos programas de seleção, programas de seleção de touros, e para esses touros irem para a central, são selecionados e avaliados animais para temperamento. Então, na hora que eu uso, quando eu tenho alguma seleção, por exemplo, no Nelore, que a gente fala, eu vejo muito vídeo, esses dias eu vi um vídeo lá no Nelore sendo Nelore. Aí tinha uma menina estagiária de São Paulo com a gente, e aí nós fomos no curral, aí o Nelore pulou, aí ela foi e postou, falei, sem eu ver o vídeo no Instagram, só não escreve Nelore sendo Nelore. Poxa vida, eu coloquei isso aí. Então você apaga agora. Você apaga agora, pelo amor de Deus. Porque nem todo Nelore é desse jeito. Sim. Ele pode ser outro bicho. E ele não é assim. Entendeu? Ele tem docilidade. Sim. A gente tem fazendas com seleção, por exemplo, o Grupo Resende, que os campeiros curam as vacas com os bezerros sem nada. A vaca está cheirando o campeiro, ele está curando o bezerro. Por quê? Existe uma seleção para docilidade, para temperamento e bem-estar animal, tanto do vaqueiro quanto do gado. E vou além, esse animal selecionado por docilidade, ele vai dar resultado lá no coxo. Demais. Porque o animal, com esse temperamento, ele acaba sendo um animal que come melhor, que não se estressa, que vai evoluir, de vida. E a qualidade de carne dele é melhor. E de carne, qualidade de vida. Então, se eu falar nisso, a inseminação ela me viabiliza, me acelera esse processo. O Guilherme até complementou aqui, então facilita manejo e o percentual de prenhez positivas. Sim. Deixa eu aproveitar a nossa audiência aqui, deixa eu trazer a pergunta da Tainá. Achei excelente a pergunta. Como a IATF, inseminação artificial de tempo fixo, que a gente falou aqui agora, como ela tem contribuído, Roger, para aumentar a eficiência reprodutiva e contribuído para aumentar a produção de carne de qualidade aqui no Brasil. A coisa de otimizar processos, né? Eu acho que o mais simples, o mais simples eu tenho sempre, o mais simples bem feito já é muita coisa. Porque a gente tenta sofisticar muito e não faz o básico.
Eu acho que a IATF ela traz um processo para dentro da fazenda que muita gente não tem, que é o que a gente está falando, que é a primeira coisa, medir. Eu só sei quanto que eu estou sendo eficiente, mais ou menos eficiente, se eu medir. Sem chutar, né? Muita gente não mede nada. Você só gerencia o que você mede. Como que você vai saber se você está indo bem se você não tem base de referência nenhuma? Então, o programa de IATF, ele não traz só o benefício genético que ele traz, que ele vai me trazer, que nós falamos aqui sobre maciez, sobre seleção. Agora o JBS está com um programa, eu quero o carne Angus, então eu vou trabalhar para produzir o Angus para o JBS. Isso aí é questão financeira e a IATF consegue fazer isso. Só que eu só consigo atender esse mercado se eu tiver o número da minha fazenda. Se eu não faço IATF, eu largo lá, a Deus dará, vamos pensar assim, a lá vão ter, eu não meço nada, eu não sei o que está acontecendo. Então, ela me viabiliza entender o meu processo e saber que tomada de decisão que eu vou para um lado ou para o outro dentro do meu programa de mínimo 5 anos de planejamento. E uma das coisas interessantes e propícia também é o clima. E hoje, às 6h21, nós entramos no verão. Já estamos no verão, acabou o período da primavera, vai até o dia 20 de março, às 6h21. Nesse período, o país tem menos chuva, o Brasil tem menos chuva, de acordo com a previsão, diferentemente do último verão, que foi fortemente impactado pelo fenômeno El Niño, que tem o aquecimento anormal das águas do Pacífico e, consequentemente, por ondas de calor. A estação, desta vez, não será afetada por essa condição, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui para a região centro-oeste, por exemplo, a maior parte da região deve ter chuvas próximas ou abaixo da média. Impacta tanto na pecuária quanto na agricultura. Sem dúvida. Clima. Sem dúvida, Gina. A gente vem há 3 anos aí sofrendo, né, com as intempéries do tempo, né? É uma expectativa de chuva demais numa época, chuva de menos em outra, e no geral menos chuva do que o normal. Não vamos nem falar sobre o último ano, na média tem chovido menos. E de forma mais desorganizada, né? Não tem chovido de forma homogênea, isso impacta muito. Isso leva a gente a pensar, e o que a gente tem visto dentro das fazendas, tomar a decisão de fazer comida, porque vai secar, o capim ele é perene, na época que não tem chuva eu não vou ter capim, que igual o Léo falou lá atrás, não adianta só soltar e vem, eu tenho que adubar, eu tenho um monte de recurso na época das águas, na época da seca, se eu não me preparo, capim igual lavoura hoje, né? É uma cultura, tratado como cultura mesmo. É uma cultura, eu preciso cuidar dela como uma cultura. Então, o que tem sido feito, e muitas fazendas a gente não via isso. A gente está na Serena desde 2006, eu formei em 2004 e vim para cá, sou nascido em Rondonópolis, só saí para estudar em Goiânia e voltei para cá, e eu venho trabalhando nessa área. A gente não via tanta gente, quando a gente falava em dar um proteinado para uma primípara, era um absurdo. Proteinado, gente, é um sal melhorado. Com milho, um pouco de milho, E primípara é de primeira cria. Obrigado, Léo. É um filé, né? Então, assim, a gente fazer de tratar algum animal, de dar ração ou fazer alguma coisa para alguma vaca, era um absurdo. Hoje não, hoje a gente está vendo as fazendas todas se estruturando, fazendo silagem, que é um capim moído, um milho moído, que é guardado, estocado para poder consumir na época da seca, ou um feno, que é cortado esse capim e enfardado para a gente poder usar depois. Então, ainda mais com essa informação que você passou, Gino, se a pessoa que está ouvindo, ela tem que se preparar, porque a gente pode, se não chove agora, como é que nós vamos fazer estoque de capim para seca? Né? Então a gente tem que se preparar. Como é fascinante, né? A gente falou agora há pouco aqui de pensar em ciclos, pensar em médio prazo, otimizar os processos, ter a responsabilidade, investimento em tecnologia. E mesmo com tudo isso,
o agro ainda está suscetível aos fatores externos, ao clima, a efeitos. Você pode fazer El Niño, toda a tecnologia, se faltou exatamente. chuva, veio demais. Você pode respeitar altera. o processo todo. Se São Pedro lá em cima mudar alguma coisa na rota, vai impactar, que Mas aí, enfim, aí muito estudo, né? Muita aí ciência por trás. Planejamento. Planejamento, demais. Principalmente o Roger vai poder falar melhor disso, mas vamos lá. Na recria, que é depois que o bezerro desmama, tira da mãe, e é o tempo que ele leva para crescer, para depois você levar para um confinamento ou engordar, esse ciclo está mais encurtado, é um ano aí. Então você consegue planejar melhor, você ter decisões mais rápidas. Na engorda também, você consegue fazer isso. O boi não engordou, você trata, você compra uma ração, tá. Na cria o negócio é mais complicado, porque a cria, como você falou, o ciclo é mais longo. Então você pensa aí, vamos imaginar IATF, são 3 meses, 4 meses com a IATF, você fazendo a IATF. Definiu a vaca que está prenha, chegou no final da IATF, as vacas estão prensas, você vai deixar no rebanho, as que não emprenharam, você vai tirar do rebanho. São 9 meses para o bezerro nascer. Depois, isso não muda, né? Isso não vai mudar, isso não muda. tem como encurtar mais. A gente vem encurtando o tempo para matar para abate, que você abatia bois de 6 anos, 5 anos, 4 anos, hoje 3 anos, já está falando um boi, já está ficando velho para bater com 3 anos, e a gente está falando de 2 anos aí querendo cair. Mas os 9 meses de gestação você esquece, você não tem como encurtar. Já tentaram, eu sei que já tem algumas pesquisas tentando fazer 2 bezerros por vaca, mas não avançou muita coisa. O natural da vaca não é legal. Fisiologicamente não é legal. É um bezerro. Até dentro desse bem-estar animal que a gente falou, né? Não é legal. Não avança. Mas esses 9 meses vão ter de gestação. Então já foi 1 ano. 3 meses para inseminar, 9 meses de gestação já foi 1 ano. O tempo de lactação, que é o que o bezerro está amamentando, o normal é 8 meses. Já estão se falando hoje de fazer desmame de 4, 5 meses, mas tratando do bezerro. E aí a vaca está pronta já para iniciar outra, em melhor condição para outra inseminação. Então, o ciclo ele vai ter um limite. Só que o tempo para você inseminar esse bezerro, crescer na barriga da vaca, nascer, até o desmame, a gente está falando de 1 ano e meio. E 1 ano e meio é muito tempo. E você tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado com nutrição para esse animal. Se você não sabe se vai ter seca ou não vai ter seca, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para saber se vai ter algum problema, se você vai ter uma infestação de erva daninha na fazenda, você tem que fazer um tratamento. Enfim, são tantas variáveis. Então, isso explica um pouco a diferença de valor, não só a qualidade, porque a carne bovina, ou a proteína animal bovina, o professor Ônibus já falou, a qualidade dela é maior do que as outras proteínas. Sim. Tem muito mais qualidade que a proteína que vem do suíno, do frango, enfim, do peixe. Mas, além disso, ainda tem esse tempo para poder chegar no prato. E isso influencia diretamente no preço. A IATF, Roger, contextualizei tudo isso para falar assim, a IATF, o uso da tecnologia da IATF, qual o impacto que teve na pecuária, o uso da IATF nesse tempo, na qualidade da carne que chega lá, que muita gente que está nos ouvindo hoje, daqui a pouco está indo no mercado buscar para fazer seu churrasquinho de sábado, ou para fazer seu bife. Qual que foi a influência dessa tecnologia de ATF na qualidade dessa carne que chega lá no final? Léo, você resumiu bem o negócio aí. O negócio é tenso, vamos dizer. Porque tem muitas intempéries que a gente não muda, são ciclos, é período. E que nem você falou, vamos desmamar um bezerro, em vez de 8 meses, vamos desmamar ele com 5. É um custo. Mas o cara está preparado. Esse bezerro vai desmamar mais caro do que ele desmama o outro. Tem que ser respeitado o processo. Né? Como que eu vou fazer isso, né? E a inseminação, ela traz esse benefício genético que a gente coloca. Quando a gente faz isso, a gente acaba colocando, igual nós até trocamos ideia. A gente potencializa a eficiência de animais com genética para melhor qualidade de carne. Eu consigo colocar animais com genética diferenciada para eu produzir mais carne. Não vamos longe, para você ver. A oferta
gera demanda, demanda gera oferta. Mas vamos parar para pensar nos últimos 10 anos, quantas boutiques de carne que não foram criadas com carnes especiais. Por que foi criado isso? Porque tem um incremento genético de uma inseminação artificial de um gado diferente. Por quê? Toda boutique fala assim, não, aqui tem Angus. Existe Angus no Brasil? Existe. Em São Paulo, touros, mas no Mato Grosso, no Centro-Oeste, nós vamos conseguir colocar num calor de 42 graus aqui, um touro Angus cobrindo a campo? Nós não conseguimos. Aí só no artificial, né? Nós não conseguimos, Então nós precisamos trazer na inseminação artificial. Esses animais são europeus, que são de clima frio. Na hora que a gente faz esse cruzamento, que dá esse choque de sangue com o zebu, que é o Nelore, que é mais adaptado ao sol, o calor que nós temos, nós produzimos um animal adaptado e com melhor qualidade de carne. E hoje nós temos várias seleções do Nelore com qualidade de carne. Tem. E que são bons também, tanto quanto. Então, tudo é genética. Como que eu acelero o processo genético para produzir carne melhor? Só com IATF. Eu consigo ter controle do meu negócio. Eu consigo comandar mais. Eu posso fazer acasalamento. Nós estamos fazendo, tem 10 mil matrizes que a gente atende e que tem acasalamento dirigido animal por animal. A gente usa 64 touros durante a estação de monta. A vaca tal vai com o touro A, a vaca tal vai com o touro B. 64 touros. Tentando produzir um animal de melhor qualidade genética, tanto de carne como produtivo, como para gerar mais eficiência produtiva ou rentabilidade de todo o processo. Roger, dentro disso nós estamos falando um pouquinho de eficiência, de aumento da capacidade produtiva, também tecnologia, e pensando no custo-benefício. Hoje a IATF, ela é um caminho, ela é uma solução, ela é uma alternativa também aos pequenos produtores, ou a gente, quando fala em ATF, já pensa num produtor de médio porte, já pensa em áreas maiores, em porte maior de fazenda / empresa? Ô Robson, bem levantado. Essa pergunta é bem bacana, até a gente conversa bastante, como a gente está bastante tempo no mercado, a Sereno dizendo, e a gente atende grandes grupos, a gente tem grandes clientes. E as pessoas falam, mas eu não fui lá, não procurei vocês porque eu sou pequeno. Eu falo, cara, a gente tem sitiante que vai lá e fala assim, minha vaca tá no cio. Aí nós vamos lá e inseminamos uma vaca. Numa pequena propriedade. Numa pequena propriedade. Aí, não, mas eu quero inseminar porque eu quero fazer já aconteceu, um Jersey sexado de fêmea. Você entendeu? E até, não, então peraí, então vamos lá. Protocolamos uma vaca. Detalhe, mais essa tecnologia. Você pode hoje inseminar um semi-sexado. Você sabe quando vai nascer. Ele queria uma bezerra da raça Jersey e fêmea. Ele não queria que nascesse macho. Nós temos essa opção com a IATF. Nós pegamos sêmen, fomos lá e inseminamos para nascer um bezerro, uma fêmea Jersey. Cara, e vou repetir isso, para uma pequena propriedade, para um pequeno produtor, para um animal. Nós temos clientes que têm 40 cabeças, 20 cabeças, que a gente faz. Essa tecnologia, ela está disponível independente do tamanho da propriedade. Ela está mais no proprietário, no sistema que ele quer fazer, do que na propriedade em si, no tamanho dela. Vai do produtor querer produzir qualidade. A qualidade, ela independe do tamanho que você tem. Você Perfeito. pode ter um animal bom ou você pode ter 1000 animais bons. Perfeito. Agora, se eu quiser ter um animal ruim, eu posso ter também. Uma aula. Com certeza. Isso trazendo para a agricultura também é a mesma coisa, né? Plantava aqui no início o tipo de semente que não era apropriado para cá, para o cerrado. Laboratório, pesquisas trouxeram hoje. Na minha época, que eu era fiscal, era 30, 40 sacos por hectare. Hoje chega a 70, tem propriedade que já chegou a 100 sacas por hectare de soja. Né? No Centro-Oeste. Você falava que tinha isso no Paraná, né? Aqui hoje aqui tem, não, né? devido à tecnologia. São 6h57 minutos. Acabou. É só bom dia. Eu vou falar dos cavalos. Mas volta, Roger, volta outra vez. Né? A gente está reprogramando algumas entrevistas e vamos agendar. Com certeza vai voltar. Tá? Só dá tempo de falar tchau e benção, porque o Hélio já está aí para comandar a Raiz Pampiana. E vamos embora. Perdi o horário hoje também.
E é isso, só despedir do nosso convidado. Ô, Roger, obrigado. Uma aula sempre, cara. Eu tô ficando até repetitivo. Todo sábado eu saio daqui falando que foi uma aula. Mas foi mesmo. Enfim, tá convidado para voltar, pra gente falar também dos cavalos. E o que fica aí, para quem tá nos ouvindo, é isso. Tecnologia acessível a todos. Não aos grandes, não aos médios, a todos. Desde o pequeno produtor, claro, os grandes também. No mais, obrigado, meu irmão. Valeu. Vou deixar o doutor Leonardo se despedir aqui. Roger, muito obrigado pela sua presença, foi bacana, não deu nem tempo da gente falar dos cavalos, a gente brincou agora há pouco, tem muito mais assunto, esse é um assunto sensacional. E obrigado pela sua disponibilidade, pela clareza que você trouxe esse assunto para todos. Aproveitar também, a gente acabou nessa correria, quarta-feira é Natal. Então, para você, nosso ouvinte, um forte abraço, que Deus abençoe vocês nessa semana, no dia de Natal. Que vocês lembrem na sede de vocês que quase tudo que vocês vão estar aí vem do agronegócio. Então, quando vocês forem falar do agronegócio, falem com um pouquinho mais de carinho, porque o produtor, ele está lá produzindo e muita gente não, o leiteiro vai estar lá tirando leite no dia de Natal, tá? No dia 25. O pessoal que está engordando o boi vai estar lá tratando no dia 25, da cria vai estar lá, porque o bezerrinho vai cair, tem que cuidar. Então, o pessoal lá da agricultura vai estar lá cuidando da lavoura, porque se der algum problema no dia 25, tem que cuidar. Então, o agronegócio não para e não é brincadeira. Essa frase não é clichê. O agronegócio realmente não para, e não para nem no Natal. Mas, com certeza, todos que estão no agronegócio param para fazer sua oração, porque isso é uma característica interessante. Você não vai ver ninguém que trabalha no campo que não acredita em Deus. Porque isso é abençoado. Então, que a semana de vocês seja abençoada. Um Feliz Natal a todos. Roger, muito obrigado pela presença aqui. Uma aula, como o Robson disse sempre, realmente um aprendizado fantástico. Obrigado, Gino. Obrigado, Robson. Obrigado, Léo. Obrigado à audiência de todos. Para mim, que é um prazer poder estar aqui, trocar ideia com vocês, aprender e esclarecer algumas coisas que possa ser, e espero ter contribuído. E muito. Estou à disposição para, se a gente puder ajudar. E de coração, obrigado mesmo a oportunidade, né? Obrigado, uma surpresa muito boa, e é sempre bom estar aqui com pessoas boas, e que Deus abençoe a todos, né? Um Feliz Natal, não vou estar aqui, mas um Feliz Ano Novo também, que 2025 seja abençoado para todos. Maravilha, Roger foi contemporâneo do meu filho, né? Estudou junto com o Gininho, com a Flávia. Maravilha, 6h58. O Hélio já está no pedaço. Lembrando que quarta-feira o programa Hora do Agro estará no YouTube. E agradecer aos nossos parceiros Sicredi, Mega Gráfica, Céu Agro e Nutripura. Sábado que vem estaremos de volta às 6 horas. Um bom Natal a todos, uma semana maravilhosa. E amanhã, meio-dia, estarei aqui com o Gino Rondon em alto estilo. Tá aí, Hélio, todo seu, a partir de agora, comandando a programação da 105 FM. Tchau!